Amigos do Penal em Foco, a gente começa a trabalhar agora com a modalidade específica de prisão não regulada no Código de Processo Penal. Vamos começar a ver a prisão temporária que está na Lei 7960 de 1989. Então, essa lei de prisão temporária é muito importante porque traz uma modalidade de prisão que só será cabível na fase de investigação preliminar, não sendo cabível prisão temporária na fase de ação penal. A gente vai debater isso ao longo da nossa exposição, então vamos começar a ver as noções introdutórias acerca da lei de prisão temporária. Você anota no seu caderno, é a Lei 7960 de 1989. Primeiro aspecto de relevo polêmico sobre a prisão temporária é a forma com a qual se originou a Lei 7960 de 89. Essa lei é oriunda de uma medida provisória e isso gerou na doutrina uma polêmica muito grande no sentido de que a lei de prisão temporária seria inconstitucional. No sentido de que, você sabe, medida provisória, segundo a própria Constituição, não pode regular matéria penal, ao menos contra o acusado, não pode haver medida provisória em matéria penal. A gente tem até no STF precedentes admitindo-se medida provisória em favor do acusado, porém contra não é possível. E no caso da prisão temporária, temos sim medida provisória regulando matéria penal, porque estamos falando aqui de prisão, contra o acusado. Medida provisória regulando matéria penal contra o acusado. E a medida provisória acabou originando a Lei 7960 de 89, a medida provisória 111 de 89, que virou a Lei 7960 de 89. Então, diante desse absurdo, tivemos a criação da Lei de prisão temporária, que jamais foi declarada inconstitucional pelo STF. Se houvesse essa declaração, teríamos aí um vício de natureza formal, considerando que medida provisória não pode regular matéria penal, mas a verdade é que regulou, jamais tendo a lei de prisão temporária sido declarada inconstitucional. Então vamos para o artigo 1º da lei de prisão temporária, que traz os requisitos para a prisão temporária. A gente anota no caderno, artigo 1º da lei 7960, artigo 1º, esse artigo 1º traz os requisitos da prisão temporária. Requisitos da prisão temporária. Então, o que é necessário para que a prisão temporária possa ser decretada pelo juiz? Então, a gente tem aqui no artigo 1º, caberá a prisão temporária. 1. Quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. 3. Quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. E aí vem os crimes que estão no rol do artigo 1º. A. Homicídio doloso. B. Sequestro ou cárcere privado. C. Roubo. D. Extorsão. E. Extorsão mediante sequestro. F. Estupro. G. Atentado violento ao pudor. H. Rapto violento. I. Epidemia com resultado morte. J. Envenenamento de água potável ou substância alimentícia ou medicinal qualificado pela morte. L. Quadrilha ou bando. M. Genocídio. N. Tráfico de drogas. O. Crimes contra o sistema financeiro. P. Crimes previstos na lei de terrorismo. Essa letra P, inclusive, foi introduzida no ano de 2016 pela Lei 13.260, Lei Antiterrorismo. Então a gente tem aqui no inciso 3 um rol taxativo dos crimes que admitem prisão temporária. Ok, mas do que eu preciso para que um juiz se sinta autorizado a decretar a prisão temporária? Esse artigo 1º possui 3 incisos. Os incisos 1, 2 e 3. E a gente precisa analisar o conteúdo desses 3 incisos para ver quando o juiz está autorizado a decretar a temporária.
O inciso 1 vai dizer quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. Então, a prisão temporária pode ser decretada quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. E aí, veja, a gente já tem aqui no inciso 1 a primeira polêmica. Hoje, o entendimento da maioria da doutrina é de que a prisão temporária não se restringe ao inquérito policial, mas também abrange também outras formas de investigação preliminar. Então, Nestor Távora, inclusive, tem esse entendimento de que agora a prisão temporária também abrange outras formas de investigação preliminar que não somente o inquérito policial, em virtude da redação do artigo 283 do CPP. O 283 diz assim: ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado ou no curso da investigação ou do processo em virtude de prisão temporária ou preventiva. Segundo Nestor, o 283 está permitindo a temporária em investigação, ou seja, a palavra investigação é mais ampla do que inquérito policial. Então, onde está escrito aqui? Inciso 1, quando imprescindível para as investigações do inquérito policial, leia-se de acordo com o entendimento majoritário da doutrina, quando imprescindível para as investigações preliminares. Quando imprescindível para investigação preliminar, seja do inquérito policial ou ainda de outras formas de investigação preliminar. O inciso 2 desse artigo 1º vai dizer: quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade. Então, o inciso 2 vai dizer o seguinte: indiciado sem residência fixa ou dúvida sobre a identidade, ou seja, quando o indivíduo não oferece elementos suficientes para o esclarecimento da sua identidade ou dúvida sobre a sua identidade. Então, não tendo residência fixa ou não fornecendo elementos suficientes para esclarecer a sua identidade, temos então mais um requisito, mais um motivo para se decretar a temporária. E o 3 vai dizer: quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, de autoria ou participação do indiciado nos seguintes crimes. Aí vem o rol de crimes. Então, temos aqui o seguinte: fundadas razões para autoria ou participação. Fundadas razões para autoria ou participação. Aí a lei diz nos seguintes crimes. Aí virão vários crimes que formam um rol taxativo. Então, aquele que tem indícios de autoria ou de participação em determinados crimes que estão elencados nesse rol taxativo do inciso 3, temos então esses indivíduos possivelmente podendo se submeter a uma prisão temporária. E aí, como está hoje o entendimento da doutrina no que tange a combinação desses incisos para a decretação da prisão temporária? A doutrina vai dizer o seguinte: para que o juiz se sinta apto a decretar a prisão temporária, ele precisa da combinação do inciso 1 com o inciso 3. Se o juiz combinar o inciso 1 com o inciso 3, o juiz pode decretar a temporária, ou seja, quando o juiz considerar que a prisão é imprescindível para as investigações, porque, por exemplo, existe o risco de fuga do indivíduo, então, com esse indivíduo solto, as investigações correm risco, o juiz entende isso e entende que, de acordo com o inciso 3, existem fundadas razões de que ele tem autoria ou participação em algum dos crimes que estão no inciso 3. Combinando 1 com o 3, o juiz está autorizado a decretar a temporária. Em relação ao inciso 2, a doutrina vai dizer também que a combinação do inciso 2 com o inciso 3 vai autorizar o juiz a decretar a temporária. Então, se o indivíduo não tem residência fixa
e há indícios de autoria ou participação nesse rol taxativo, ou se ele não forneceu elementos para se esclarecer sua identidade e existem indícios de autoria ou participação em relação a esse rol taxativo, o juiz, conjugando o inciso 2 com o 3, pode também decretar a temporária. E ainda, por fim, se houver acumulação dos 3 incisos, 1, 2 e 3, o juiz também está autorizado a decretar a temporária. Então, como vai cair na sua prova? Do que o juiz precisa para a decretação da temporária? O juiz, então, para a decretação da prisão temporária, precisa cumular os incisos 1 e 3. Ele entende que é imprescindível para as investigações, existem fundadas razões de autoria e participação em relação aos crimes previstos. Ele pode ainda acumular os incisos 2 e 3, entendendo que não há residência fixa e existem fundadas razões em relação aos crimes previstos, ou ainda que há dúvida sobre a identidade porque o indivíduo não forneceu os elementos necessários para a identificação, e ainda há fundadas razões para participação ou autoria nos crimes previstos. O juiz então cumula os incisos 2 e 3. E, obviamente, se presentes os incisos 1, 2 e 3, mais motivo ainda para que o juiz possa decretar a temporária. Esse é o entendimento hoje que prevalece na doutrina e na jurisprudência quanto à interpretação desses incisos 1, 2 e 3 do artigo 1º da Lei 7960. A gente continua na aula de número 18, falando mais sobre prisão temporária, inclusive temos uma questão polêmica para abordar sobre os crimes que admitem prisão temporária. Isso na próxima aula a gente trata. Não acabamos prisão temporária ainda, temos ainda coisas importantes para falarmos acerca dessa modalidade de prisão. Até a próxima aula.